Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Mel, Paulo, Dani, delícia ter vocês aqui. Boa noite, amada. Pessoal, mais uma noite. São pessoas especiais na minha vida, com terapias e tratamentos que fizeram a diferença na minha vida. Enfim, pessoas e mulheres que curam, que me curaram, que estavam comigo na minha jornada. Então eu só venho agradecer a cada uma delas por toda a vivência, por toda a experiência, por toda a cura, por todo o amor, destinado não só a mim, mas a todos que passaram pelas mãos delas. Maria Mel, eu tentei pôr o turbante, tá? Mas você vai ter que me ensinar, porque eu não consigo, não dei conta, juro, não consegui. Então hoje vai de cabelo solto, mas na próxima eu prometo que eu vou estar de turbante em sua homenagem, tá? Ai, gente, como vocês são lindos. Gratidão por tê-los aqui, cada um de vocês. Gente, é o filtro, viu, que tá fazendo a minha boca ficar estranha. Nicolas, Pedro, sejam bem-vindos. A Elaine não entrou ainda. Obrigada, amor. A Elaine não entrou ainda, vamos esperar ela entrar. Para falar sobre ayahuasca, sobre rapé, sobre sananga, sobre a vacina do sapo, que é conhecida como cambô, né? Então a gente vai falar sobre tudo. Obrigada, Pedro. A Elaine entrou, acabou de entrar. Eu vou convidar ela aqui, tá, pessoal? E aí a gente vai falando um pouquinho sobre, ela vai se apresentar. Elaine, cadê a Elaine? Oi, Ivo, seu lindo! Mel, você é apaixonada, você imagina eu. Você imagina, olha lá, gente, olha que coisa mais linda! Gente, essa é a Elaine Gomes, gratidão por estar aqui, amada. A Elaine, além de terapeuta, gente, ela é dirigente do Céu da Rosa Mística, né, Elaine? Sim, trabalhei com a medicina chinesa, né? Isso, se Massoterapia, apresenta. acupuntura, tudo, e também com as medicinas indígenas, né? Nos rituais de ayahuasca, nas rodas de cura, nas aplicações de cambô e todos os tratamentos que envolvem a medicina indígena, né? Há 14 anos aí com o Céu da Rosa Mística. Maravilhoso, gente. Foi o primeiro lugar que eu conheci para poder trabalhar com a ayahuasca, para poder trabalhar a expansão de consciência. E o primeiro lugar já foi direto com a Elaine e com o Fernando. Para mim, gente, foi transformador, transformador. Por isso que eu trouxe a Elaine aqui hoje para a gente poder desmistificar um pouco disso, porque às vezes a gente fala, eu fui no ritual de ayahuasca, o pessoal falou assim, você foi lá com os doidão? Você foi lá com a noia? Né? Então, por isso que eu trouxe a Elaine, que ninguém mais que ela tem gabarito para falar sobre isso. Vamos, Elaine, falar sobre a Sagrada Vamos, não é que o pessoal quer conhecer, quer saber, né? A ayahuasca é uma medicina indígena, né? Realmente foi o mestre Irineu que nos retrouxe para esses tempos, porque na história ela está aí há mais de 2000 anos. Ela sempre ressurge para trazer para a gente uma ferramenta para o autoconhecimento, autoobservação, curas, né? Tudo aquilo que envolve a expansão da consciência. E o que é a expansão da consciência? Tomar consciência de quem somos, do que estamos fazendo, para que a gente possa fazer novas escolhas, né? Muito simples, mas, no entanto, que exige da gente, né, realmente o comprometimento de querer se ver verdadeiramente como que é. e Então, a ayahuasca, qualquer pessoa. é, qualquer pessoa pode tomar, né, salvo com bastante cautela, aquelas pessoas esquizofrênicas, porque elas já têm os chakras, os corpos abertos,
e aí ela pode ter confusões espirituais, porque hoje, né, pela lei brasileira, Gilberto Gil considerou a ayahuasca meio patrimônio brasileiro, e ela só pode ser utilizada em rituais religiosos. Já houve tentativas de se encapsular a ayahuasca ou dar ela terapeuticamente, inclusive não é permitido. Você tem que fazer um ritual religioso. Dentro da lei, você pode fazer até um ritual individual, mas sim, seguir o princípio espiritualista, onde você vai levar a pessoa para entender que ela não é apenas esse corpo físico, que ela realmente é o espírito e que está tudo registrado, né? É o princípio do xamanismo, somos todos um, e enquanto isso a gente tem que observar. Então, a ayahuasca é essa medicina que ela vai ter o DMT vai dar um preenchimento de serotonina no nosso cérebro, e quando isso acontece, se a gente silencia a mente, a gente vai conseguir realmente ter a expansão da consciência. E a expansão da consciência é o ter o conhecimento de que nós somos espírito, que somos um, da geometria sagrada, dos seres divinos, de tudo aquilo que a espiritualidade nos diz, e aí depois a gente inclusive vai, e por isso pode ser pessoas de qualquer religião, dentro do universo, principalmente do Céu da Rosa Mística. Alguns outros institutos têm outros vértices, mas nós somos vértice xamânico. O que é o xamânico? O universalismo. Universalismo, somos todos um, então todas as filosofias são bem-vindas aqui, todas as consciências, entendeu? A gente não é um bandista, a gente não é espírita, somos espiritualistas, estudadores da ciência espiritual. E eles são bem-vindos de qualquer religião, né, Elaine? Qualquer religião, não temos preconceito nenhum, mas algumas pessoas têm algumas dificuldades, por quê? Porque como o ritual de ayahuasca se dá? Você vai ter que ficar sentado, deitado, de olhos fechados, e vai ser um passeio musical, 4 horas e meia, onde você vai passear por todas as linhas espirituais. Então você vai escutar música indiana, música africana, música indígena, xamânica, de umbanda, crística, todas as linhas são saudadas, não em todos os rituais, mas a grande maioria é dessa forma que acontece. Então não tem preconceito nenhum, a gente escuta uma música crística, daqui a pouco a gente escuta uma música de umbanda, daqui a pouco uma indiana, uma xamânica, porque elas têm as ondas, a música xamânica, o princípio dela, que aquelas ondas cerebrais ajudem você a se conectar e entrar dentro do teu ser e a expandir a consciência para a sua unicidade, para aquilo que é você, né? E nós somos tudo isso daí, né? Bem simples, mas exige, né, você realmente se esforçar para entender. Gente, e o que falar dessas músicas? Elas desligam a nossa mente. Essas músicas, Elaine. Porque ela, inclusive, existe um estudo científico, ela tem a propriedade de desligar o cérebro. Você começa a escutar, entendeu? E você vai desligando, né, dos seus pensamentos, porque eu falo que, e é a verdade, um ritual xamânico é uma grande meditação. 4 horas e meia, em que você tem que evitar o pensamento, você tem que prestar atenção na música, e quando você vai prestar atenção na música, você se desliga e entra dentro de você, né? E aí você se reconhece, você vê seus pensamentos, você vê suas ações, suas palavras, né? E conforme você vai vendo isso, você vai tendo a oportunidade de aceitar e transmutar, né? Porque esse é o princípio da espiritualidade. Eu aceito que eu tenho defeitos, mas vamos lá, vamos tentar melhorar, né? Eu falo que eu tomo ayahuasca há 14 anos, porque eu tenho muita coisa para melhorar, e vou insistindo comigo. Elaine, deixa eu te falar uma coisa. Muita gente fala que a ayahuasca ela é alucinógena, né? E não. Como a gente estuda um pouquinho, a gente fala que ela é enteógena, é isso? Ela é exógena e enteógena. Há uma classificação. Exógena, ela vai fazer você ver, né, o exterior, tudo aquilo que é, e enteógena, ou seja, o interior e o exterior. É o reconhecimento total, porque você cerra os olhos, né, para o mundo físico e entra no mundo espiritual. Não é alucinógeno, por quê? No final, a alucinação, cada um viria uma coisa. No final de uma vivência, todos estarão falando sobre o quê? O sentimento do amor, que é a parte que mais tem, porque se libera a serotonina, a gente começa a ter gratidão, né? Começa a ficar muito mais amoroso, em equilíbrio, porque você se fortalece ao estar mais equilibrado, e você não vê nada de que não existe, né? Porque você vê a geometria sagrada, que é comprovada cientificamente,
seres. Se você vê, né, por exemplo, algum elemental ou até um arquétipo, eles estão dentro do seu mental, então eles existem, né? Já existe esse princípio. Mas você não vê elefante de bolinha cor-de-rosa, fica sossegado, né? Porque esse não existe, mas você pode ver um elefante pelo animal de poder, e esse ele vai aparecer mesmo. Porque ele é É uma simples. classificação. O CONAD briga bastante, está tendo uma reformulação aí dos estudos da ayahuasca para realmente colocar. Quando a princípio classificaram ela lá atrás, quando ela iniciou como alucinógena, mas ela não traz alucinação nenhuma, inclusive ela não traz confusão mental, ela traz expansão de consciência. O Exato. pessoal fala, vou tomar ayahuasca para ficar doidão. Não, só se você for doidão mesmo, né? Aí é diferente. Eu não vou. Aí você já é, né? Eu costumo falar que a gente não vê aquilo que não é nosso, né? Nunca, né? Você só olha para dentro, né? É só- Aliás, é uma grande medicina que faz você olhar para o seu umbigo, que é o grande problema. A gente sempre olha o externo, né? Aqui você é convidado a olhar para dentro. Elaine, outra coisa que o pessoal tem muita dúvida é sobre as limpezas. O porquê que ocorre, porque tem alguns pacientes meus que eu já mandei lá para o céu, inclusive foram junto comigo, né? E teve alguns deles que falaram, eu não volto nunca mais, eu quase morri, eu vomitei horrores, eu passei mal, enfim. Por que que ocorre essas limpezas, Elaine? Como que ocorre isso? Porque tem o DMT, né? E o DMT vai fazer esse banho de serotonina. E o princípio dele, se ele é um grande floral, trabalha todos os seus chakras, os corpos, qual é a principal busca da ayahuasca? Retirar toxinas do seu corpo. Então, ele entra a nível plasmático, entendeu? A casa do nosso plasma. Você não vai vomitar alimento, a não ser quando você estiver com o estômago muito cheio, Exatamente. né? Aí sim. Porque do contrário, é só você observar. O máximo que você volta é a bebida e plasma. Porque ele funciona como um dipião. Ou seja, você toma uma bebida, ela entra na sua circulação, é um vasodilatador, vai te dar pouca aceleração cardíaca, preenche o cérebro de serotonina, causa o né, o curto-circuito que a gente fala, o eletrochoque. Quando isso acontece, a hora que ele vai descendo, ele vai buscando tudo que você tem ali. E se ela depositar no seu estômago, você vai jogar através do vômito o plasma de suas emoções negativas. Se você parar no intestino, você pode inclusive ter diarreia, porque às vezes tem muita coisa parada ali que precisa ir embora. E no Embora. intestino a mesma coisa. Essas são limpezas físicas, que é como você toma um floral. Ela é um produto fitoterápico, são duas plantas. E essas duas plantas conjuntas, elas forçam a você desintoxicar o organismo. Pode ver que você termina a vivência sempre muito leve. Nossa, Cientificamente existe, por exemplo, quem toma ayahuasca, ela vai ter uma proteção, principalmente no baço, evitando, né, porque ela vai fazer a bile sair de toda aquela toxina. Então, já tem um estudo dizendo que quem toma ayahuasca tem menos propensão de desenvolver o diabetes, entendeu? Problemas renais, cardíacos, porque tem a função, ela está em função espiritual e tem a função física. A função física dela é vamos desintoxicar seu organismo. Por vamos isso, lá. inclusive, ela é usada muito para dependência química, e que não está relacionada à dependência só de alucinógenos, não. A Qualquer dependência de tipo. remédios, bebida, cigarro e tudo mais. Aliás, as limpezas que eu já vi mais profundas são das pessoas, às vezes, que vêm para parar de fumar cigarro branco. Ele tem nenhuma toxina, né? Existe, inclusive, um tratamento, né? Em que você vai vomitar muito, porque você já está com nenhuma toxina dentro do corpo. Ela vai tirar, então é o primeiro caminho que o corpo vai encontrar. Mas com o tempo, às vezes a gente desce, realmente, a gente fala, a gente digere essa ayahuasca e ela vai para outros órgãos, mas ninguém reclama de chorar, ninguém reclama de rir, né? Sentir frio, calor, e também são formas de limpeza, né? Isso acontece sempre, né? Em Acontece. quase todos os rituais, entendeu? Às vezes tá aquele calor e você tá ali numa geleira, e tá aquele frio, você tá, né, achando que tem um sol nas suas costas. Por quê? Formas de limpeza do corpo, de jogar a toxina fora, É, usando o nosso corpo físico, né? essas acontecem muito comigo. O riso. A vontade de rir, a gente fica muito, né? A serotonina altíssima eu tenho, né? A gente só tem alegria. Mas é um banho de serotonina que vocês não estão entendendo. A primeira vez que eu fui, aliás, a primeira vez que eu levei os meus filhos, o meu filho mais velho foi comigo. Gente, eu morria de vergonha, porque ele estava deitado do meu lado, ele tinha crises de riso, e quando eu abaixava o som, Elaine, só permanecia o riso dele, aquela gargalhada, sabe? Nós viemos embora de madrugada, ele continuou rindo, e ele falou, que hora que para? Eu falei, quer que para? Ele falou, não.
Inclusive ele tá aí, se ele quiser dar um oi, o Nicolas. E assim, Oi. é um banho, uma gratidão. Você, cara, você sai de lá assim, outro ser. Outro ser. Eu, com tantos anos, né, eu sempre gosto de falar, por que que você foi tomar ayahuasca? Eu venho num caminho espiritual longo, passando por várias escolas, né, eu trabalhava já com energia e tudo mais. Quando eu conheci a ayahuasca, eu nem quis ler o que era ayahuasca, eu fui pro ritual, tomei e segui as normas. E quando eu percebi tudo aquilo, entendeu, foi que eu percebi que eu estava tudo dentro de mim, e que eu, né, poderia fazer escolhas. E eu escolhi, inclusive, trazer a Ribeirão, porque não tinha, né, instituto xamânico aqui, só tinha institutos de Santo Daime, que consagram a ayahuasca, mas não é a mesma linha da gente, porque tem É dentro outro de uma religião, hein? ritualístico, né, é diferente, totalmente diferente. Tem um processo espiritual, mas é diferenciado. E essa questão de realmente, né, continuar consagrando, eu sempre falo para as pessoas, realmente se dispõe uma vez, pelo menos na vida. Menos uma. Elaine, o pessoal está falando aqui, Aí, você falou, que você comentou sobre o baço. Ele não tem o baço. Teria algum problema dele ingerir? nenhum, não. Não, porque, na verdade, se ele tivesse, ajudaria ele no processo. Ele não tem, não vai atrapalhar, mesmo que ele não tiver algum outro órgão, né? As restrições que você tinha falado de esquizofrenia e pessoas com pontos da fena ou estentes no coração cardíacos graves, como é um vasodilatador, vai acelerar. Então, a gente não pode dar a dose completa, uma dose um pouco menor para ela poder saber administrar esse vasodilatador. Entendi. Crianças podem? À vontade, devem, né? Elas vão ver muito mais do que eu queria ver tudo que as crianças veem. Não. Esse final de semana teve uma menina que ela dançava assim, que eu falava, meu, né, 9 anos, numa felicidade, falei, né, que bom, né, que felicidade ela poder ter esse contato com o mundo espiritual tão cedo, né, para que ela possa fazer escolhas na vida dela. Essa expansão logo cedo. Eu perguntei porque Sim. eu vi algumas crianças lá no céu e de repente a pessoa Sim. não sabe se pode levar. Enfim. Tem desde bebê, né? Por exemplo, hoje meu afilhado está com 3 meses, ele toma ayahuasca desde que tem 30 dias. Lógico, gotinhas, né? E você vê na fisionomia dele a expansão, porque os olhinhos, né? A pupila vai dilatar e aquela sensação de alegria. Ele é um anjo, né? Então ele só vai ter conexão realmente de luz, nada de que ainda não tem, né? Ainda não formou o ego. A partir do momento que formou o ego aí, né? Depois dos 7 anos já não é tão luz assim, né? Gente, ó, para mim foi tranquilo, tá? As minhas limpezas são só risada, muita gratidão. Só que não. E aconselho, super recomendo. Eu já tô no céu, acho que há uns 2, 3 anos, né, Elaine? Que eu Eu esporadicamente. acho que mais de 3, porque você está lá desde a outra chácara, né? Nós estamos aqui 3 anos nessa. Então, assim, levo meus filhos, inclusive o Cambô. Vamos falar um pouquinho do Cambô, gente, porque esse é um relato meu. Eu tenho um filho mais novo, o Bruno. Um mês eu estava com infecção de garganta e no outro era ele. Um eu tinha sinusite e no outro era ele. Então a gente intercalava. Um mês o antibiótico era meu, o outro mês o antibiótico era dele. Eu tenho três aplicações de Cambô. Desde a primeira, gente, no máximo uma gripe muito leve. Não tomei mais antibiótico, muito difícil, muito difícil. E na segunda vez que eu fui aplicar, eu levei os meninos. E eles fizeram também. Não fica mais doente? Explica isso, Elaine. Porque ele ativa todo o nosso sistema imunológico, né? Você colocando ele realmente numa função plena. Ele é antibiótico, ele é anti-inflamatório, antimicótico, ele tem várias propriedades, e inclusive hoje um grande estudo dele é pós-Alzheimer, por causa da irrigação cerebral, tá? E a nível, inclusive, que eles falam, né, de preenchimento ou estímulo da produção de novos neurônios, que é algo tão difícil, que inclusive a ayahuasca também tem esse papel, uma das poucas medicinas que nos ajudam a restabelecer, porque a perda de neurônios é que vai fazendo a gente desenvolver doenças, né, principalmente psiquiátricas. Exatamente. Então, o Cambô, ele foi descoberto na época na tribo, e estava morrendo muita gente por uma pandemia também, e o pajé recebeu essa intuição de que é uma rã específica chamada Cambô, tá? Que você tira a plasticina dela, ou seja, realmente a resina,
e você vai queimar pontinhos na pele e aplicar. Ela é muito rápida, Eu não tá? sei se dá para Ficar aquelas marquinhas que depois cicatrizam, eu aqui, não acho que não dá mais para ver nada, mas eu O aplico meu em ainda tá cada vez, gente, pontinho. para ver bem pontinho. Ó, o meu já não vê mais nada, eu aplico todo mês, tá? Todo mês. Pelo menos todo mês. Mas eu aplico pelo menos 3 pontinhos para o Ah, sistema imunológico, tá? Eu já fiz o tratamento. Como que a gente deve tomar o Cambô? 3 vezes seguidas no ano para a imunidade de um ano, tá? Sendo a cada 15 dias essas 3 vezes ou em 3 meses consecutivos. Depois você pode aplicar esporadicamente. Eu costumo aplicar todo mês 2, 3 pontos, porque eu já não posso mais aplicar 7 que nem você, né? Bariátrica, não vomito tanto, entendeu? Ativa demais, então a força, então a gente vai, né, menos é mais nesse caso, tá? não, Então é meu caso. também não consigo vomitar. Muita gente não, porque sinal que você não tem tanta toxina, né, aí na pele, né? E se tivesse, o primeiro ponto que ele faz, ele, tanto é que o propósito é vomitar a bile, a pessoa sente aquele amargo, aquele amarelo todo, mas de repente a pessoa limpou e não formou, não vai vir limpeza normalmente para o número 2, diarreias às vezes bem grandes, porque vai precisar ir embora mesmo, tá? Então acabou essa medicina, a indústria farmacêutica briga bastante, mas tem todas as propriedades, muitos estudos, tem que saber aplicar, porque ela tem reações, pessoas cardíacas não podem, pessoas com pressão alta em desequilíbrio não pode, Ah, bom, tá? Não são, por exemplo, o Cambô já tem que ter mais certo cuidado. Cardíaco não, porque ele é um vasodilatador muito mais profundo, 4, 5 vezes mais que a ayahuasca. Então, por exemplo, a sua cardíaca é um pontinho e, assim mesmo, com bastante regra. Também tem o caso das pessoas que possam ter problema respiratório, tem que prestar atenção. Mas é uma medicina que eleva. A asma, não, mas a questão das alergias, porque ele vai abrir, né? Às vezes a pessoa sente aqui a glotes, mas olhando sempre. Eu sou uma pessoa muito alérgica, né? Pelinha branca, tudo mais, dentro da medicina chinesa é meu ponto fraco, mas não tem problema algum. Na tribo, por exemplo, há 2 anos atrás, quando eu fui, mesmo sendo bariátrica, ela não quis saber, não. Jogou 7 pontos e a hora que eu tive aquela sensação de desmaio, me jogou no rio, aí eu volto e tá tudo bem, né? jogou no Rapidinho, Rio? assim. Hã? Jogou no Rio? Lá é o Rio Rasinho, a gente é pertinho, né? Joga a gente no Rio. Aliás, o índio faz isso, né? Porque você sai na hora. Se você, na verdade, numa aplicação, as pessoas não prestou atenção. A gente fica com uma jarra muito grande. Sim. Porque o cambô, a pessoa pode desmaiar. E se ela desmaiar, é a água. Pronto. Então, pega a jarra de água e tufe na cabeça, acabou. Então, o índio, ele já aplica do lado do rio, né? Lá no córrego, se ele viu que você está indo para desmaiar, te dá aquela mergulhadinha, volta e você volta rapidamente. Né? Voltei maravilhada, assim, né? Só rindo, né? Eu quero continuar fazendo uso do Cambô no céu da Rosa Mística, porque é sentadinho, é deitadinho, esse negócio de rio eu não vou querer, não. Tá certo. Qualquer coisa tem a piscina, a gente pode jogar também. Céu. Ó, estão perguntando aqui, grávida, tanto a ayahuasca e o Cambô, pode? Ayahuasca, sim, Cambô não. Cambô não? Não, porque a gente não sabe a nível de toxina que ela possa, no caso, porque ela é muito vasodilatadora, e isso é muito forte. Então, a gestante a gente não aplica. Não existe nenhum estudo específico, mas como também não existe nada que diga pode aplicar, a gente restringe, a gente segue os índios, porque o índio não aplica. Tá? A primeira coisa que eu perguntei, entendeu? O índio, a gente aí tem que seguir a orientação deles, que realmente foram que trouxeram o Cambô para a gente, né? Eu senti também muita diferença da força física no Cambô. Muito. Eu brinco com você, termina o Cambô querendo limpar minha chácara aqui, que eu acho bom demais, só que não, tem que deixar essa energia ficar, né? Ou você termina naquele momento bem prostrado, querendo descansar. Só que no outro dia, né, parece que você tomou muitas vitaminas, a disposição física é totalmente diferente. E o mental também, porque o mental você raciocina muito mais rápido, né? Não, Tanto é que para quem estuda, fantástico tomar Cambô. Ideias, a mente fica acelerada, fica criativa. Na academia, uma força assim, incrível, que eu falava, e aí, o que eu tomei, será? Cambô. E eu achei, então, que eu estava fazendo certo de tomar uma vez por ano, então não, tem que fazer o negócio certinho. Era para mim estar melhor do que eu tô, então. Sim, o ideal, eu comentei com você, são 3 seguidas e de vez em quando
entendeu? Refaça, você, 3 você se imuniza, você dá aquela, né, como a gente fala, preenchida. Mas a gente se desestabiliza tanto, principalmente, nem fisicamente, mentalmente, né, o estresse que a gente passa, tá? E ele é muito rápido, porque o índio usa, inclusive, por exemplo, porque você chega na tribo no dia seguinte, cedinho cambou, porque ele fala que ele tira as energias negativas, que é chamado, né, do capum ou todos os males, porque você vai jogar fora, vai expelir tudo. Então ele tem também toda essa propriedade, né? Não espantar. Tira no tapa. E para ele acostumar, por exemplo, que nem a gente teve lá, é totalmente diferente. A gente está imunizado e eles também, né? Porque a gente já passou pela desintoxicação. Exatamente. Então é fantástico. Exatamente. Bom, vamos falar agora um pouquinho do rapé. Essa que eu nunca consegui usar. Por quê? Porque eu fiz uma coisinha, não sei se é errada, mas eu tinha um terapeuta na época e ele aplicava o rapé em consultório, fora de ritual. E eu não consegui deixar ele aplicar nas 2 narinas, eu consegui uma só, eu passei muito mal, eu fiquei por 6, 8 horas vomitando, não tinha mais o que vomitar, sabe? Aí eu meio que traumatizei. E aí lá no céu você explicou que tem que pôr nas 2, para não dar um ziquinho, uma coisa assim, né? Para mexer nos 2 lados, porque ele vai realmente entrar na narina, tá? Não pode descer a garganta. O grande segredo do rapé é você segurar com a língua no céu da boca e não deixar aplicar assim, ó, tá? Retinho aqui nessa primeira parte, não é para fazer lá dentro. Se ele entrar lá dentro, ele vai descer na garganta e você vai vomitar horrores, afinal de contas é tabaco com alguma planta medicinal, certo? Ele tem que ficar aqui. E aí, a hora que terminou de aplicar, você não vai respirar, você vai assoprar, entendeu? Para que ele assente, assentou, você já deixa aplicar na outra narina de novo. Só depois que o pó assentou bem ali, você vai perceber que ainda alguma coisa vem pelo canal da lágrima, você realmente, né, a gente brinca, chora com o rapé. E você vai assoar o nariz. Porque se você tacar a cânula reta, vai direto para a garganta, vai para o estômago. Será que foi isso que aconteceu comigo? Deve ter sido, né? Provavelmente, que é esse ponto de respiração. As primeiras vezes a gente tem. Tanto eu falo que a primeira vez que eu vou aplicar rapé em alguém, com muita cautela, como se eu fosse aplicar numa criança. Bem pouquinho, para que ela entenda, porque tem que entender esse mecanismo da respiração. Se você respirou errado no rapé, você vai levar uma surra nele, porque a primeira coisa que ele vai entrar, ele vai mexer na sua pressão, né? Ou ele derruba devido às ervas, ou ele, normalmente, como ele é vasodilatador, também dá aquela subida. Então, você já sente um mal-estar. Parou no estômago, não tem jeito, né? Quem é que aguenta tabaco moído no estômago? Não tem jeito, vai vomitar. E para é o que deve ter acontecido com você. Para que indicado o rapé? Para quem? O rapé também todas as medicinas indígenas, elas têm o propósito do autoconhecimento. O rapé, ele também está relacionado nisso, ele vai trabalhar principalmente vias aéreas. Então, né, tudo que está relacionado a pensamento, ele traz uma clareza muito grande quando aplicado devidamente. Tem que começar do menos para até você entender a medicina, porque ela traz essa questão física inicial. Tanto é que você lembra, não sei se você lembra, mas, por exemplo, o meu avô tinha o hábito de o rapé dele simplesmente enfiar assim no nariz e cheirar. Ele veio da Espanha, que ele falava que aquilo acalmava, porque realmente o tabaco aspirado ali, ele traz estado de relaxamento. Então, a primeira coisa que ele faz é relaxamento mental, tá? Clareza. Tanto é essa experiência que o indígena traz. Mas tudo que é demais é complicado, porque nem você me disse, o rapé, o tabaco, são medicinas que podem ser feitas sozinhas, em rituais, em várias pessoas. Mas medicina sem propósito é medicina desperdiçada. Exato. Porque aí é só a sensação física dela. Eu preciso sempre ter um propósito que eu estou buscando, seja com qual medicina, até a própria sananga, que é o colírio. O que eu estou buscando? O respeito. Lembrar que medicina indígena está relacionada à espiritualidade. A maior parte das pessoas esquecem muito disso. Tanto é que você vê hoje até rave dando ayahuasca. E pessoas simplesmente andando cachimbando. Então, cachimbando, aí não estão fazendo a ritualística que tem que ser com tabaco, de você silenciar. Porque o propósito da medicina é silenciar a mente. Exatamente. É para que você olhe sempre para dentro.
E aí você pega, tá sentado aí agora, faz o seu rapé, daqui a pouco conversando, que propósito tem ele? Propósito. Perdeu o propósito, O entendeu? rapé tem gente que E ele sublingual. É o mesmo efeito? ele é mais forte, muito mais potente, tá? E é muito rápido, dá muito mais vômito, porque segurar ele ali embaixo não é tão fácil, tá? Mas ele é muito mais forte, porque ele vai ativar a glândula salivar rapidamente. Lembra que o tabaco, ele ativa a glândula salivar para a expansão da consciência. Tacou o rapé embaixo da língua, tô expandindo rapidamente, tá? E mais limpezas físicas, porque você pode acabar, né, deglutindo parte desse tabaco, e ele realmente, não tem como não dar vômito, né? É como você pegar aí um pedacinho de tabaco, de fumo de corda, começar a macerar ele, vai dar vômito, Vai não dar tem bom. como. Ele não é feito para isso, né? Eu ouvi, eu não sei de quem que falou que o rapé, ele meio que limpa a parte espiritual. Tem a ver? A partir do momento do silenciamento da mente, sim, porque ele vai criar mais clareza mental, né? Só que, assim, a gente tem que colocar as medicinas dentro de propósito e dentro da vida. Tem pessoas que começam a usar rapé todos os dias de manhã, de tarde e de noite, tá? Então, lembrar qual é o teu propósito espiritual, sabe? Meditar, por que não meditar em vez de tomar rapé? Lógico que não há problema algum, se você fizer com todo respeito, né? Normalmente até 3 vezes por dia é considerado dentro da normalidade, porque a gente vai se intoxicando durante o dia todo. Mas, sempre propósito. Eu, o rapé, por exemplo, levei um tempo, porque há uns anos atrás o rapé era proibido no Brasil, era uma medicina proibida. E eu não permitia no instituto, né? Quando ela foi liberada, por quê? O rapé, por ter tabaco e aspirar, ela é uma das medicinas que mais podem levar ao vício dessa sensação para algumas pessoas. Fumantes, pessoas que, na verdade, estão muito agitadas e aquilo dá aquela baixada de pressão, entendeu? E ontem perde o propósito, começa a estar agitado, vai fazer rapé. Não, ele não foi feito para isso. Aliás, nem uma medicina indígena. Né? Então, eu levei tempo, foi onde a gente trouxe a Washio Anauá aqui, né? Que nos ensinou a usar o rapé devidamente, ficamos estudando, conhecendo, mas eu, particularmente, eu uso o rapé quando eu falo que é o seguinte, que eu sinto que a medicina me chama, e não que eu chamo a medicina. É, E isso a gente vai entender se quando chamar. você está no universo espiritual. No universo espiritual. Então, não é toda a vivência que eu vou tomar, não é toda vez que eu, né, que está aplicando que eu vou fazer o rapé. Eu realmente preciso sentir que eu preciso daquela clareza, daquele momento, ou, por exemplo, quando alguém vai me trazer um rapé diferente aqui. Antes eu vou experimentar para saber o que ele é, né? Realmente, se for de grupos, lógico que a gente tem consciência de como trabalha a medicina, né? Verdade. Gente, o rapé foi o único que eu não tenho experiência. Não consegui ainda. Se você quiser, você vem, eu te aplico, eu falo assim, eu te aplico como eu, inclusive, recebi a primeira vez. Muito leve para você entender a medicina. Porque como você vai estar, quando você necessariamente já está acostumado com o processo, né, que a gente chama ayahuasqueiro ou xamânico, tá? Você vai entender, tem as músicas, tem o silenciamento da mente, pouco para você entender, para não te provocar isso. E depois você te ensinar a se auto-aplicar. Realmente você pegar seu aplicador, não pôr nada nele, entender como é teu sopro, como ele deve ser colocado, para que você possa, por exemplo, o rapé, depois do final do dia de trabalho, onde você está com a sua mente, né? A gente que escuta tanto os problemas de todo mundo, né? Que o terapeuta tem essa função. Tem. Fazer um rapé, por exemplo, de Marcela, que vai dar aquela acalmada, aquela aliviada, vai limpar a tua mente, porque por mais que a gente aprende, a gente acaba também sempre se preocupando com o outro, né? Independente de saber que o nosso papel ali dentro, naquele momento, está atendendo. Então, é muito bom. De repente, naquele dia que você sente, olha, eu estou precisando dessa força, é uma força que você pode fazer sozinha. Faz a sua oração, né? É uma medicina que pode te ajudar nesse equilíbrio mental. É bem interessante ela. Mas, querendo, a gente vem, eu explico e explico eu. Vocês vêm, não vão me ver tomando muito rapé na minha mão. Uma quantidade do qual eu administro para eu ter realmente a expansão da consciência, não para eu sentir mal-estar. Porque para que medicina vai sentir mal-estar? Eu não acredito que exista propósito nisso. Entendeu? Exatamente. Aliás, você já sabe, né? Aqui dentro mesmo a ayahuasca, a quantidade e tudo mais, a gente não vai servir medicina para ninguém, entendeu? Ficar, né, fora do propósito. A questão é buscar a consciência. Se for usar medicina para perder a consciência, não vou usar medicina Não indígena. adianta, não Medicina indígena é para expandir, para me encontrar.
né? E não para ficar tendo mal-estar, que não é esse o objetivo. Porque algumas pessoas que vêm a primeira vez ficam presas no mal-estar, por quê? Porque as pessoas têm medo de passar mal, têm medo de vomitar, têm medo de perder consciência, porque exatamente tem dificuldade desse esclarecimento, que a ayahuasca não faz ninguém perder consciência. Expande. Só que você tem o seu ego. Se você ficar pensando, você vai ter confusão, porque ela tenta te mostrar uma coisa e você quer dominar ela. O caminho da ayahuasca é um caminho de entrega, é um caminho de silêncio. Total. E se você ficar barulhento, não vai acontecer nada. Né? Ao contrário, vai ter essa confusão, esses mal-estar, porque você quer dominar algo que não é, para você se entregar e silenciar, a confiar. Se você não confiar, por que consagrar a medicina, né? Né? Por que você está ali, perdendo seu tempo, tirando o lugar do outro? Né, Elaine? Sim. O meu último ritual, eu falei, eu não vou voltar. Eu não vou voltar, eu não quero voltar. E aí dá, querendo ou não, aquela sensação de mal-estar. Aí eu lembro de você falando, gente, só respira. E aí você dá uma respirada, pronto, voltou, você volta para o seu trabalho interno. Gente, é um negócio maravilhoso, é um negócio sensacional. Mas agora vamos falar da minha... porque nessa... Tem uma falha, mas é porque exatamente nessa questão da expansão da consciência abre-se o ego, e o ego tem tagarela, ele fica começar a falar que está passando mal, e não é passar mal, né? É se libertar exatamente das suas mazelas. Eu trabalho com... Você falou... Elaine. Sim. Eu costumo falar que o Tantra, ele é para todos. Mas nem todos Sim. estão prontos para o Tantra. É igualzinho a ayahuasca, né? Aliás, as medicinas, terapias, de maneira geral. Mas nem todo mundo está... Porque na verdade, o Tantra, né, como eu sou terapeuta, massoterapeuta e acupunturista, o Tantra está dentro da medicina chinesa. Energia vital, do qual você tem que entender para quê, como ela funciona, tudo, tá? E é preciso desmistificar essa parte, porque nós aqui no Ocidente começamos a ver o Tantra como sacanagem, não tem nada disso. É energia. Tanto é que quem vem no ritual de ayahuasca começa a sentir mais vitalidade, porque abre-se todos os chakras, e qual chakra vai mexer? No chakra físico, que está relacionado à energia física. A energia física e sexual é a mesma, não tem como, só que você trabalha ela... Hã? Energia de vida, né? Exatamente, só que você tem que saber trabalhar, né? Tanto se é para a vida sexual, quanto para a vida física. E por isso que a gente tem inteligência, né? Mas parece que a gente esquece disso, né? Esquece. O Ale tá falando, minha primeira experiência com o chá, eu tive a sensação que morreria. Eu acho que você morreu um pouco. A partir do momento que você se conhece, você, né, que está morrendo, você está se despedindo. É a grande chance do reconhecimento de quem você está manifestando e daquilo que você pode manifestar. Então, quando você escolhe adormecer uma mazela, né, é morrer para aquela energia e reviver ou iniciar uma outra. Então, é uma espécie de morte, mas não morte física, morte das emoções negativas, eu digo. Que cada vez que eu tomo ayahuasca, eu consigo adormecer, né, aquele sentimento que às vezes está ali tão dolorido e desnecessário, que ele não faz parte, tá? Ele já foi, ele já aconteceu, é preciso passar pelo entendimento, né? Não faz parte do novo ciclo. Exatamente, da aceitação e de querer escolher um novo caminho. Agora, você quer ficar nele, o livre-arbítrio existe sempre, a gente sabe disso, mas quando a gente reconhece por que, né, continuar manifestando aquilo, vamos, né, tem bastante tempo aí para a gente viver o novo, né, e não ficar no ontem, né. Exatamente. Vamos falar um pouquinho agora da minha paixão, Sananga? É o colírio que arde demais, né, tem gente que fala, meu Deus, vou ficar cega, mas ele desbloqueia a nossa glândula pineal de uma maneira incrível. Arde muito mesmo, é fantástico, né? E além da questão dos problemas oculares, tá? Em que, assim, não existe muitos estudos, mas ele trabalha todos os problemas. Porque você percebe quando a pessoa tem algum probleminha, no dia seguinte o olhinho dela vai amanhecer colado, porque ela já expurga para fora rapidamente tudo aquilo que está. Na verdade, o que exige muito é a confiança. A gente traz uma medicina, por exemplo, hoje de alguém confiável, que sabe extrair, tá? Mas bloquear a pineal, o que bloqueia a nossa pineal, né? Além dos pensamentos, o cloro que tem na nossa água direto, tá?
e todo o mecanismo, até político, e como o mundo gira. E quando você consegue isso, você vai expandindo, e aí você fica mais fácil, inclusive, se olhar, né? Porque a terceira visãozinha aqui, comprovada cientificamente que ela existe, né? É só você fechar os olhos que você vai perceber. Você vai ficar vendo igual uma televisãozinha, inicialmente preto e branco. Mas quando você vai se trabalhando, daqui a pouquinho você vai vendo exatamente, né? A geometria e tudo mais, que está tudo aí dentro, né? Nossa. E a sananda, ela é para isso daí de uma forma muito rápida. Tanto é que hoje a gente até aplica no início do ritual, porque eu falo, vamos deixar todo mundo entender o universo espiritual que vai entrar, e depois seguir em diante, que fica mais fácil, né? Não, já vamos E começar. ela é muito rápida. Já vamos começar. Já vamos começar. Eu senti a primeira vez o terceiro O olho, chakra vibra. ele pulsando, brava. E eu falei, gente, o que está acontecendo aqui? Não entende muito. Você presta atenção. São E a clareza, né? Dando uma clareza mental. Também trabalha com a clareza mental, assim, de uma forma muito ampla, mas precisa se permitir, né? Que algumas pessoas querem aplicar sananga e já abriu os olhos, colocar... Não, tem o silêncio sempre é importante para a reconexão. Né? Então, mas será que tem alguém que consegue aplicar e já abrir os olhos, gente? Pelo amor de Deus, como assim? Tem sempre aquele que chora e se debate, né? Não se permite. Por isso que a gente põe música, silêncio, fica quietinho, espera, né? Ela realmente trabalhar. Mas é aquela questão, com o tempo a gente aprende a trabalhar com as medicinas, né? Se quer mesmo se conhecer, né? Gente, em Ribeirão hoje tem alguns outros. Tem vários outros institutos hoje. Eu só falo daquilo que eu conheço, eu só indico aquilo que eu conheço. Eu conheço o céu já tem alguns anos. Para mim foi transformador, então vamos convidar o pessoal para conhecer o céu, para o ritual. Inclusive, pessoal, a Elaine vai sortear hoje um convite para um ritual. Quem aí vai querer? Qual que é o próximo? Uma data? O próximo ritual agora, dia 21 de agosto, né? Os rituais no Céu da Rosa Mística sempre abertos a todas as pessoas, né? Quem nunca participou, aos sábados. A gente abre o portão às 6h30. A pessoa vai ter uma ficha para preencher, deve trazer colchonete e edredom para poder participar, tá? Então, o próximo ritual é dia 21 de agosto, realmente despertando da ilusão é o tema. O tema é apenas um chamado, as músicas são conectadas, levando a isso, mas a ayahuasca é pronta professora. Ela vai te levar onde você precisa, mas você vai perceber através das músicas que nós estamos querendo mostrar mesmo essa questão. Vamos despertar a ilusão, vamos ser, né, a luz ou tudo aquilo que a gente quer ser. Somos luz, mas a gente pode manifestar o que quiser sempre, né? Sempre respeitando o livre-arbítrio. Então, sábado agora a gente tem essa ritualística aberta, tá? Tá no Instagram, tá no Facebook, pode me chamar em inbox pelo celular, tá? Que a gente sempre responde. Precisa me dar o nome completo, tenha uma senha, nós estamos ainda na pandemia, existe uma limitação do número de pessoas, tem que ter distanciamento, estar de máscara, né? E, de qualquer maneira, o ritual sempre tem uma certa limitação. Por que colchonete e edredom? Você vai dormir nas chácaras? No final, se você quiser, sim. Mas porque durante o ritual você pode sentir vontade de deitar. São 4h30 de ritualística, tá? Então, inicialmente inicia 8h30, vai terminar 1h da manhã. Então, às vezes, ficar sentado o tempo inteiro, na expansão da consciência, a gente tem um profundo relaxamento. Então, deitar e fechar os olhos é um caminho para que você olhe para dentro, muito mais fácil que sentado e estar olhando, né? A chácara, com a dificuldade de fechar os olhos, que é a que a gente tem mesmo, né? A gente é muito curioso, às vezes quer olhar o que o outro está fazendo. Não, lembrando que o que eu trabalho é individual. Eu adoro fechar o olho e deitar logo. Então, pessoal, colchonete, travesseiro, cobertura, garrafinha de água, alguma coisa para se alimentar no final, né, Elaine? Sim, né? Um biscoito, um suco, né? A gente já voltou a servir a sopinha, mas assim, você vai lá, pega a sua sopa, volta para o seu lugar, né? Para não ter confraternização, respeitando aí no momento. Tudo bem que a grande maioria já tomou a primeira dose, mas então na pandemia é preciso respeito, né? Ainda é um momento mais delicado, mas a gente continua, a gente segue com todas as normas, álcool gel e tudo mais, né? Quem quiser dormir, depois no final pode dormir. Quem quiser ir embora, no final pode ir embora. Onde tem estacionamento na chácara, é fácil de vir Uber aqui, entendeu?
uma pergunta comum em todos que estão no Instituto têm que consagrar a medicina. Então, muitos me perguntam, precisa levar alguém para tomar conta de mim? Não, porque primeiro você não tem nada para ter tomar conta de uma maneira em geral. E todos têm que estar na mesma vibração, trabalho individual. Então, por exemplo, terei eu, meu marido, né, que somos os dirigentes, e mais uma equipe. Então, a gente vai auxiliar, como você disse, levar um papel higiênico, às vezes ajudar ir ao banheiro, falar, respira, irmão, né? Aquela que a gente não pode ficar conversando, porque o trabalho é em silêncio. Mas uma orientação, a gente, se a pessoa precisar, a gente sempre dá, né? Sem atrapalhar ninguém, mas o trabalho é totalmente individual, né? Apesar de a gente estar em conjunto. Elaine, chegou aqui, como que a sananga funciona para quem tem glaucoma? Então, ela vai agir, só que para quem tem o glaucoma deve fazer o tratamento. O uso esporádico dela não vai trazer grandes resultados, tá? Ela tem que diluir. Por exemplo, eu, muito tempo atrás, descobri, minha família toda teve, então eu já tinha hereditariedade, e a pressão do olho muito alta. Eu curei minha pressão alta com a Sanangas. Entendeu? Um relato que eu dou, que é verídico, eu usava um colírio, que era vasodilatador, e não, eu ficava com a vista embaçada até 10 horas da manhã, com as Sanangas, entendeu? Depois de 3 meses, né? Agora eu faço os exames e ele falou, nossa, devia ser algum probleminha, porque não tem mais nada, né? A pressão tá normal. Mas aí tem que diluir. Aí a gente tem a Sananga aqui, eu, né, vou vender a Sananga como ela vem pra gente fechadinha, lacrada, e ensino a pessoa a diluir em casa para poder usar todos os dias à noite gelada. A Sananga sempre se aplica gelada. Gelada, né? A minha fica na geladeira aqui. O pessoal Sim, perguntou o que significa o olho, o terceiro olho ficar pulsando assim, bem, bem rápido, bem... A expansão dele, né? Se a gente tem a expansão dos chakras, ele está abrindo e fechando a expansão da terceira visão que ocorre. A ayahuasca abre todos os chakras de uma única vez só. Então, por isso que você sente, às vezes, aquela questão, você vai levantar, parece que está tonto. Não, porque você não está acostumado com essa expansão. Exatamente. Né? E a Sananga, especificamente, a terceira visão, é rapidinho. Tem que agendar ou fazer alguma preparação prévia para o ritual da ayahuasca? Agendar sim, dar o nome para a reserva, tá? Preparação prévia, é um trabalho espiritual. Todo trabalho espiritual a gente deve ir mais harmonia possível para que você possa se reencontrar. Então, assim, a gente fala, a carne vermelha é uma carne mais pesada, mas eu sempre relato para as pessoas, a gente orienta que pensamentos, palavras e ação, né, são os mais fortes. Então, assim, tentar ter mais harmonia. Não pode no dia ter usado nenhuma droga alucinógena, tá? Porque aí pode causar confusão mental mesmo. A cannabis, ela não causa confusão mental, mas ela inibe a ação do DMT, dificultando a expansão da consciência. Então, quem usa cannabis no dia, vier tomar ayahuasca, às vezes não vai sentir nada, vai ter uma certa alegria e não vai expandir, não vai ter as mirações, que normalmente é a grande busca dentro desse caminho. Se usou cocaína, crack, não pode consagrar ayahuasca no dia. Tem que ter no mínimo 24 horas sem uso disso. E a gente pergunta por quê? Né? Essas drogas com ayahuasca, aí sim, né? A abertura ela pode ter uma confusão mental muito séria. E aí a gente realmente, né? Por isso tem toda essa orientação. Quando ela recebe o convite está tudo explicado e pode me chamar à parte e oriente sobre isso. Tá, gente, depois... Remédios a pessoa deve tomar todos, mesmo se ela tomar ansiolítico. A não ser, por exemplo, o ansiolítico que ela vai tomar às 8 horas da noite. Esse ela não vai tomar. Ela vai tomar depois que ela acabar o ritual. Tá? Mas remédio psiquiátrico não se para de maneira alguma para tomar ayahuasca, porque é aí que ela pode surtar. Ela vai ter mais dificuldades, às vezes, da expansão, porque eles também dificultam a ação do DMT, só que devagar a pessoa vai aprendendo, porque ela vai aprendendo o caminho. Então ela começa, e depois muita gente, inclusive, se liberta de todos quanto for medicamento com a ayahuasca. Mas não pode ser do dia para a noite, porque esse tipo de medicamento a gente não para em ninguém do dia para a noite, tem que ter responsabilidade quanto a isso, né? Tem bastante gente que faz o tratamento também para se livrar das drogas, né, com a ayahuasca. Sim, a gente tem o tratamento individual, no caso, né, não sou eu que faço, porque o meu consultório é a medicina, a acupuntura, a massoterapia, as terapias, né, da psicanálise, reiki, florais. Mas o Fernando, aí sim, ele faz os tratamentos, porque seguindo toda a parte espiritual, tem que ter abertura, as orações, mesmo sendo um tratamento para dependência química, seja ela de que nível for. Filha, Elaine do céu, que delícia ter você aqui.
Vamos Eu que fazer um agradeço a sorteio. oportunidade. Ó, a Elaine sugeriu para mim o seguinte: nós vamos sortear um horário, vamos falar assim, um brinde para vocês. Peraí, chegou um negócio aqui. Sangam, o nome é Sananga Terapia. Não entendi a pergunta, Mel. Entendeu, Elaine? Sananga. Hã? A medicina chama Sananga, que abre a terceira visão, não é terapia. É uma Terapia com ela é uma planta do qual você extrai um líquido dela. É o líquido que... Isso, tem a maneira de colher certinha, que fica em geladeira, da forma toda correta de ser colhida, e normalmente são os índios, não são a gente não, porque eles que têm esse conhecimento, entendeu? Aliás, é uma planta lá do Acre, né? Uma árvore que não dá aqui na nossa região. Entendi. Ah, a Mel estava respondendo o Alexandre. Mão, sempre. Ah. Obrigada, Mel, por ajudar. Pessoal, como que eu vou fazer o sorteio? Eu vou colocar uma mãozinha aqui nos comentários, tá bom? A primeira pessoa que responder embaixo, eu quero, já ganha esse horário. Esse horário pode ser com a Elaine em alguma das terapias que ela aplica, ou pode ser um convite para um ritual lá no Céu da Rosa Mística, ok? Aí vocês vão entrar em contato com a Elaine e falar, vocês querem o reiki, uma acupuntura, enfim, alguma coisa, ou eu quero conhecer um ritual, e aí ela vai liberar um convite para você, tá? O próximo, então, é 21 de agosto agora, abertura dos portões 18h30. Em relação à mãozinha que eu vou pôr aqui, a primeira pessoa que escrever embaixo, eu quero. Só que eu quero no meu celular. Porque às vezes pode ser que, como tem problemas de internet, algumas mais rápidas, outras mais lentas, apareça para vocês aí outra pessoa, tá? Então eu vou colocar a mãozinha, quem escrever embaixo eu quero e aparecer no meu celular eu quero, ganhou. Eu vou printar e vou deixar lá no Stories e vou colocar o nome para ela. Todo mundo pronto? Já vou soltar a mãozinha. Quem vem, quem vem, quem vem? Escreve, eu quero. Vamos lá. Já foi a mãozinha. Vamos ver quem ganhou. Karim Pimenta. Deixa eu printar. Karim Pimenta foi a primeira que respondeu aqui no meu celular, que apareceu para mim. Tá printado. E eu vou passar depois o contato da Elaine para vocês entrarem e agendarem. Procurem pela Elaine aqui no Instagram, Elaine Gomes, ou pelo Insta do Céu, né, Elaine? Pelo Facebook também tem Elaine Gomes Terapias, né? Tá? Isso. E tem pelo Céu da Rosa Mística também, que vai. Meu celular é um só para facilitar meu serviço. O meu também. É mais fácil. Então, tá, pela presença, pelas explicações. Agradeço. Para ajudar, às vezes, quem precisa dessa medicina e tem medo, enfim, tinha preconceito. Exatamente. O que precisar, que a gente puder, é só chamar e que a gente vai esclarecendo, né, na medida do possível, lembrando que é vivenciando que a gente realmente entende. Mas, antes do ritual, vai sempre ter uma palestra onde eu explico um pouco, porque, na verdade, né, as normas, isso, aquilo, mas depois, no final, a gente sempre tem o feedback das pessoas que elas acabam entendendo, sim, né, tudo aquilo que a gente explicou, mas depois que vivenciou. Depois que vivenciou. Elaine, gratidão uma vez, tá? Eu que agradeço. Quando tiver o ritual fechado de sexta, me avisa. Setembro, agora agosto eu não consigo porque eu vou viajar, mas setembro eu quero estar aí com você. Combinado. Em setembro a gente vai ter alguma coisa no feriado, eu passo para você. Gratidão. Tá bom? Amada, beijo, beijo. Beijo. Tchau.